Por que devemos cuidar do assoalho pélvico na gravidez? Aliás, gente, não somente na gravidez, mas ao longo da vida. Para eu falar disso para vocês, vou mostrar primeiro a nossa pelve. Então, aqui, ó, é a nossa bacia, a nossa pelve óssea, né? Aqui na frente, a gente tem um ossinho que vocês podem palpar perto da região vaginal. Aqui atrás, a gente tem o cóccix. E nas laterais, a gente tem esses dois ossos que se comunicam, então, e se articulam aqui na frente e se articulam aqui atrás. A gente tem aqui embaixo os chamados músculos do assoalho pélvico, né? Porque eles são o chão da nossa pelve. E todo esse caminho vai ser por onde o bebê vai passar. Muitas mulheres falam assim: nossa, mas como que o bebê vai passar por um orifício tão pequeno quanto a vagina? E aí eu falo, veja, aqui ó, é o último, é onde o bebê já está saindo. O bebê, ele vai passar por um caminho. E esse caminho é um canal, né? O canal da vagina. A vagina não é um orifício, a vagina é todo um canal. E vejam que perfeito, esse canal, ele já começa a sofrer alterações desde o período gestacional. Quando nós ficamos grávidas, são liberados hormônios que deixam todos esses tecidos mais maleáveis, mais distensíveis. Muitas percebem, vocês devem estar percebendo alterações, por exemplo, na vagina, às vezes um edema vaginal, uma vagina que fica mais macia, e isso tudo é para preparar vocês para o parto. Então, aqui dentro da nossa pelve, nós temos o canal da vagina, o útero, que obviamente vai crescendo ao longo da gravidez, e a gente tem também a bexiga, que é aqui na frente, e nós temos lá atrás o reto, onde ficam armazenadas as nossas fezes. E esses três órgãos vão se comunicar aqui, né, com a uretra, no caso a bexiga conecta com a uretra, a vagina com o orifício aqui com a entrada da vagina e o ânus vai se conectar aqui com o reto lá atrás. Então, esses músculos, eles são importantes para garantirem tanto a continência quanto a eliminação de conteúdos. Então, por exemplo, nós conseguimos conter a urina ou eliminar a urina graças à contração ou relaxamento dos músculos do assoalho pélvico. Nós conseguimos conter gases e fezes ou eliminar gases e fezes graças também a funções dos músculos do assoalho pélvico, junto com outras, obviamente. E no momento do parto, esses músculos também têm grande participação, porque quanto mais eles se alongam, quanto maior a capacidade que eles têm de se alongarem, melhor, porque menores as chances dessa musculatura sofrer alguma lesão no momento do parto. Então, é muito bom que essas alterações da gravidez aconteçam, porque isso favorece o parto. E, gente, vejam que interessante, além dessas alterações musculares no nosso assoalho pélvico, nós temos também, os hormônios atuam também nas articulações. Então, no momento do parto, para o bebê passar, a sua pelve vai fazer esse movimento. Então, as pessoas acham que é só o orifício da vagina que abre. E não, é todo um conjunto que vai se abrindo à medida que o bebê vai descendo, né, para favorecer esse parto. E, além disso, a própria cabecinha do bebê vai, a gente chama de cavalgamento, que são os ossinhos, né, que eles têm a muleira, né, são maleáveis, então eles vão se sobrepor para que esse diâmetro da cabecinha, né, do polo cefálico diminua. Então, quando você vê um bebê que acabou de nascer, o tamanho do perímetro cefálico da cabecinha não é o mesmo quando ele passa. Vocês já devem ter visto partos ou fotos de bebês que nascem com aquela cabecinha, né? Que o pessoal brinca que é uma cabecinha de Simpson. Isso vai passar, isso é maleável. Então, depois de um tempo que o bebê saiu desse canal de parto, essa cabecinha vai voltar ao tamanho normal. Então, voltando aqui, né? Eu falei que existem, então, modificações fisiológicas nessa região ao longo da gravidez e que nos preparam para o parto, e isso é muito positivo, por um lado. Por outro lado, a própria sobrecarga sobre o assoalho pélvico decorrente do útero que vai crescendo progressivamente pode desencadear sintomas como, por exemplo, a incontinência urinária, que é das disfunções de assoalho pélvico a mais comum. Eu falo que incontinência é igual a epidemia na gravidez e fora também, ao longo da vida, muitas mulheres têm episódios de incontinência. O que é incontinência? É perda involuntária de urina, gente, em qualquer quantidade.
Tem gente que fala assim, ah, não tenho não. Eu já tive, mas assim, eu tenho só quando eu tuço ou espirro e sai só um pouquinho. A pessoa acha que incontinência é quando sai tudo, e não é. Incontinência é qualquer perda involuntária de urina. Felizmente, ela é em pequena quantidade na gravidez e, em geral, não impacta na qualidade de vida. O que, de certa forma, faz com que muitas mulheres não busquem ajuda. Por quê? Porque não incomoda, a gente tende a procurar ajuda quando incomoda. Só que a dica que eu dou para vocês é: procurem ajuda. Por quê? Porque a literatura científica mostra que as mulheres que perdem urina na gravidez, elas têm mais risco de terem incontinência urinária ao longo da vida. Por quê? Por mais que seja uma alteração tida como fisiológica, como comum, decorrente de todas essas mudanças que eu falei, se ela perde, já mostra que o sistema dela, que o corpo dela não está dando conta de absorver essa demanda. E às vezes, quando ela entra na menopausa ou quando vai envelhecendo, os sintomas podem voltar. Por isso é importante cuidar desde cedo. Tem gente que fala assim, quando é que a mulher tem que procurar ajuda para cuidar do assoalho pélvico? Eu falo assim que ela inicia a vida sexual, de preferência adolescente ou no início da vida sexual, mulheres jovens, até mesmo antes de engravidar. Porque existem alguns recursos que a gente não utiliza na gravidez em função do bebê. Então, a gente pode ter uma liberdade maior de uso de recursos antes. Então, vejam bem, é importante cuidar do assoalho pélvico. Se você tem sintomas, é mais importante ainda porque o risco é maior. Se você já tinha antes da gravidez, aí que tem que cuidar mesmo, não pode deixar de cuidar. Porque as mulheres que tinham incontinência antes, elas têm um risco quase 6 vezes maior de terem incontinência na gravidez e quase 12 vezes maior de permanecerem com incontinência urinária após o parto, independentemente se foi parto normal ou cesárea. Então, vocês já devem estar conseguindo entender aí que esse cuidado, ele não é um cuidado só para preparação para parto normal. Todo cuidado com o assoalho pélvico, ele independe da via de parto, que é um cuidado para o corpo, um cuidado para a vida, para prevenir esse tipo de problema, como a incontinência. Existem outros, incontinência anal, dores pélvicas, constipação intestinal. Então, a gente precisa cuidar, mesmo se a gente tiver uma cesariana. Outra coisa muito importante de se falar é que não é somente gravidez e parto que se constituem como fatores de risco para esse tipo de problema. Qualquer fator que gere sobrecarga excessiva sobre esse assoalho pélvico também é considerado um fator de risco. Então, por exemplo, constipação crônica, constipação intestinal. Tem mulheres que ficam dias sem evacuar, ou quando vão evacuar, fazem esforço excessivo. Imagina toda hora ficar empurrando esse assoalho pélvico para baixo. Isso pode trazer um excesso de mobilidade. Os chamados prolapsos podem acontecer. O que é prolapso? Prolapso é quando existe alguma perda de sustentação de algum desses órgãos internos. A gente pode ter prolapso de bexiga, prolapso de útero e prolapso de reto. Não quer dizer que o órgão vai cair, ele vai abaixar um pouco. Existem graus de prolapso. Quando você tem excesso de sobrecarga sobre o assoalho pélvico e essa musculatura ou essas estruturas não dão conta de receber essa demanda, pode acontecer o prolapso. É o que acontece, por exemplo, na constipação crônica com muita frequência. Então, é preciso tratar a constipação. Outra situação são os exercícios de alto impacto. A literatura mostra que as atletas de alto impacto, por exemplo, ou as praticantes de crossfit que não cuidam dessa região, elas tendem a ter mais incontinências e mais disfunções de assoalho pélvico. E aí você fica grávida, você precisa adaptar os seus exercícios da gravidez. Ah, mas agora já tive neném, agora eu posso voltar e fazer tudo como eu fazia antes? Não, por quê? Porque o assoalho pélvico está fragilizado. Ah, não, mas Sabrina, eu tive cesárea, não tem nada a ver. Tem a ver, por quê? Existe um tempo de recuperação após o parto, fisiológico, nós podemos falar disso em outro vídeo, para que essa musculatura ela se recupere. Então, a gente não tem desculpa, não tem saída, não tem motivo para a gente não se cuidar. Nós estaremos cuidando não somente do assoalho pélvico na gravidez, mas para toda a vida.